Vitória, capital do Espírito Santo. Uma cidade de beleza histórica e mar. Mas em 1973, Vitória mergulhou em um pesadelo que ainda ecoa nas memórias da cidade. O estupro e assassinato de uma adolescente de 14 anos. Um crime brutal, cometido por um policial militar, que chocou a sociedade e levantou questões profundas sobre impunidade e violência. Araceli Cabreira tinha 14 anos. Era uma adolescente comum, estudante, filha de uma família trabalhadora. Morava no bairro de Jardim da Penha, um lugar simples, mas cheio de vida. Araceli era conhecida por sua doçura, alegria e sonhos comuns de uma jovem. Terminar a escola, ajudar a família, talvez um futuro no serviço público. Sua vida foi brutalmente interrompida em 16 de agosto de 1973. No dia 16 de agosto, Araceli saiu de casa para comprar pão. Era uma tarefa simples, rotineira. Mas nesse dia, seu caminho cruzou-se com o de Carlos Roberto de Abreu, um policial militar em serviço. Ele estava de folga, mas estava armado. Segundo testemunhas, ele abordou Araceli de forma agressiva, levou-a para um local deserto, provavelmente um terreno baldio ou mata perto do bairro, e em um ato de extrema violência, a estuprou e assassinou. O crime foi de uma brutalidade inacreditável. Araceli foi espancada, estuprada e, em seguida, assassinada. Seu corpo foi encontrado dias depois, apresentando marcas de tortura e violência extrema. A comunidade de Jardim da Penha ficou em luto profundo. Uma menina inocente, com toda a vida pela frente, tirada de forma tão cruel. O principal suspeito, e subsequentemente o único acusado, era Carlos Roberto de Abreu. Ele era policial militar, um homem que, em teoria, devia proteger a população. Mas nesse dia ele se transformou em um assassino. O que chocou ainda mais a sociedade foi o fato de que ele tinha um revólver e usou da violência para cometer o crime. A identidade do criminoso não ficou em segredo. Testemunhas o viram com Araceli e seu envolvimento foi rapidamente suspeitado. Mas a pergunta que pairava no ar era: por que um policial, alguém que jura defender a lei, cometeria tal atrocidade? O caso chegou aos tribunais. Carlos Roberto foi preso e acusado formalmente de homicídio qualificado e estupro. Mas o que se seguiu foi um julgamento marcado por controvérsias e, para muitos, impunidade. Durante o processo, a defesa de Carlos Roberto alegou legítima defesa e excesso de zelo, argumentando que Araceli teria se resistido e ele, como policial, agiu em legítima defesa. Testemunhas-chave deram depoimentos contraditórios. A imprensa local cobriu o caso intensamente e a opinião pública estava dividida. Alguns viam o policial como um herói, outros como um criminoso que usou sua posição para escapar da justiça. A comunidade de Jardim da Penha e muitos vitorieses se manifestaram contra a absolvição. Havia indignação com a violência e com a possível conivência do sistema judicial. Mas, em 1974, Carlos Roberto foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A família de Araceli ficou devastada. A perda da filha, somada à sensação de justiça negada, foi um golpe profundo. A absolvição do policial alimentou a desconfiança generalizada em relação à polícia e ao sistema de justiça, especialmente em relação à violência contra crianças e adolescentes. O caso de Araceli não ficou no esquecimento. Ele tornou-se um símbolo da violência contra a infância e da impunidade de agentes do Estado. O crime chocou Vitória e o Espírito Santo, gerando debates sobre violência policial e abuso de autoridade, impunidade de crimes graves envolvendo policiais, proteção às crianças e adolescentes, a necessidade de reformas no sistema judicial. Até hoje, o caso é lembrado com tristeza e indignação. Ele nos lembra que a justiça deve ser cega, mas, infelizmente, nem sempre o é. E que a memória das vítimas inocentes, como Araceli, deve ser preservada como um alerta permanente contra a violência e a impunidade. Araceli Cabreira tinha 14 anos. Sonhos simples. Uma vida que foi roubada pela violência mais brutal. Seu nome permanece como um lembrete doloroso, mas necessário. Um lembrete de que a justiça deve ser buscada, mesmo quando o caminho é difícil e a impunidade parece prevalecer. Este é Contos Sombrios,
Uma produção que busca trazer à tona histórias que precisam ser contadas com respeito e reflexão. Que a memória de Araceli nunca se apague e que sua história sirva como força para combater a violência e buscar justiça.